Luiz Geraldo Maza, quase 70 anos de jornalismo. Ele está aqui conosco hoje. O Maza tem 88 anos. Na Folha de Londrina, segue trabalhando diariamente e está lá já há mais de 30 anos na Folha de Londrina. Fomos colegas, parceiros de apresentação de programa na CBN Curitiba durante 18 anos. E hoje nós vamos saber mais do Maza. Como é que está hoje a vida dele, o que ele vê nessa história do Paraná, do jornalismo e vários outros assuntos. Maza, muito bom ter você de volta aqui depois de 6 anos e meio distantes no dia a dia do trabalho. Bom ter você de volta. Como é que está a vida hoje? Foi quebrada a minha rotina, né? Com a saída da Rádio CBN, eu quebrei a minha rotina, que era sair de manhã, ir para lá. À tarde estava no jornal eu fazia 2 comentários ainda pelo telefone, aí eu mexi nesse ritual. É claro que não é uma coisa agradável, porque na minha idade, 88 anos, eu preciso de ocupação, né? E estou fazendo aí umas intervenções pela internet com o meu neto. blogdomaza.com.br. Blog do Maza com 2 Es. blogdomaza.com.br. Pois é. É uma situação nova. Acho que houve muita dificuldade em absorver as novas tecnologias e, em consequência, estamos correndo desesperados atrás de outras soluções, né? Porque, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo, para afirmar o princípio da plataforma gráfica, dava na capa os indicadores da circulação do jornal e o que havia na parte eletrônica. Só que foram obrigados a esquecer a parte gráfica, porque, de certo, ela perdeu significado. Então, eles dão unicamente os números da via eletrônica. Foi uma derrota, porque toda a associação, os veículos ligados à Associação Nacional de Jornais, adotava essa linha de prestigiar, de colocar como condição fundamental a plataforma gráfica, e agora foram absorvidos por esse turbilhão que está aí. Essas mudanças para você foram rotina, pelo fato de ser um jornalista de opinião, de análise. Quantas vezes você enfrentou a mesma situação, ter que recomeçar de novo, Maza? Até no período da ditadura militar também, você andou numa época difícil. Então, quero dizer o seguinte, você já conhece essa história. O caso da ditadura militar, eu, claro, tive algumas restrições, tive um processo militar na auditoria de guerra, e devo a minha volta, que eu fiquei de 64 a 70 sem conseguir chegar a ter um emprego, porque os próprios empresários não queriam complicação, né? E aí o milanês da Folha de Londrina me chamou, em seguida o Cunha Pereira me convidou para fazer um programa esportivo chamado Telegol, no Canal 12. Que você depois foi diretor de jornalismo, acabou também enfrentando uma demissão por motivos estranhos. Isso tem sido sempre assim, né? A pior coisa que tem é você você escrever um artigo e editarem o artigo para os padrões de quem quer dirigir a opinião, né? Isso já aconteceu uma vez comigo. Na Folha me respeitam muito, né? Nessa questão. Mas eu já tive um incidente desse, que eu analisava a figura do Paulo Pimentel, mostrava os aspectos positivos e criticava também, né? O que o secretário do jornal fez? Só a paulada. Tirou os elogios. Uma no cravo, outra na ferradura, não tem. E aí a Folha realmente tem esse mérito.
de ter, apesar de todas essas turbulências, você é lá por 30 anos. Aqui, né, nós tínhamos uma postura muito conservadora, muito grau de comprometimento dos jornais com o poder público. Transformava o cara quase num Barnabé, né? Nós vimos, por exemplo, quando o Bento Munhoz da Rocha ganhou a eleição, em 1950, a família dele resolveu fazer o jornal O Estado do Paraná. Depois criaram a Tribuna, que era uma forma de quebrar a força que o Lupion tinha como grande sócio na Gazeta do Povo, dono da Rádio Guaracá e dono do jornal O Dia. Então, isso aí prosseguiu. Nós temos esse tipo de situação que até ocorrer o drama maior, que foi a questão da Gazeta, sair do mercado e ficar só na parte digital, né? Mas todo o governo diz que é democrático. A gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Aqui no Paraná, nesse histórico de tantos governos que você acompanhou, onde realmente você sentiu que havia liberdade? Onde é que você sentiu que havia uma restrição, que a vida de jornalista ficava mais difícil para cumprir a sua missão? Nós tivemos governos que estavam inteiramente engajados na mídia. O caso do Ney Braga, né? Não sei também se ele teria o sucesso que teve, né, nas transformações no Paraná se não tivesse essa cobertura. De vez em quando aparecia um veículo lá de fazer Mas o Ney era uma pessoa, não digo autoritária, mas que procurava. Ele tinha uma forma sedutora de chegar nos meios de comunicação, né? O Bento teve problema porque tinha a Gazeta, né? Quando havia um problema, a Gazeta dava cobertura contra, né? Vou citar um episódio do Ney Braga para mostrar como o jornal popular daqui era a Última Hora. A Última Hora fez um acordo com o Ney Braga, ele cobria, dava toda a cobertura e tinha os setores que financiavam o jornal, não podiam ser criticados, que era o BADEP, que era a Copel e o Banestado. O Ney Braga, cobertura para ele, mas pau no resto, pau na saúde, pau na polícia e tal, para manter a característica popular e quente. Podia criticar o governo em vários aspectos, mas não a figura do governador, que era a figura eleitoral que queria se perpetuar. Até houve um problema no nosso processo militar, quando o Cândido Gomes Chagas, o Candinho da Paraná em Páginas, aparece lá no processo como testemunha do Edésio Passos e pede para o conselho lá militar para dar uma informação. E uma discussão se podia ou não podia. Qual é a informação que o Candinho trouxe? Um documento assinado pelo Flávio Suplicy de Lacerda, que naquele momento era ministro de Educação, assinando um cheque, parece que era de 10 mil, uma coisa assim, assinado por ele, por Jucundino Furtado, pelas reportagens dos incêndios florestais. Aí criou um problema, imagina, né? Porque o Ney já era visado pela linha dura do Exército, né? Os caras andavam em cima dele, né? Aqui. E ele era mais ligado aos chamados pombos, que era o Castelo Branco, né? O Geisel, né? E o pessoal da pesada era contra ele, inclusive tinham força na própria auditoria de guerra pela ação do promotor público. Trouxeram aqui promotor público até da área da Marinha para tentar comandar esse processo, né? E aí aquela história que era o processo dos jornalistas da Última Hora acabou criando esse problema que eu falei, né?
Mas, prosseguindo essa lembrança, é interessante porque você tinha antigamente a Arena, que depois virou PDS, dividiu em PFL, mas era o partido de sustentação ao governo militar. Aí se imaginava, vem a redemocratização e aí as coisas mudam. Mas a gente viu, quando entrou o MDB, já lá em 82, expectativa com o José Richa, que era mais liberal nesse assunto de imprensa, mas o que você imaginava que era algo da ditadura, na verdade, é universal, porque quantos governos nós tivemos, inclusive daquele chamado MDB velho de guerra, que foram piores em censura do que propriamente a ditadura militar. Isso ficou evidenciado da forma como a propaganda massiva e a intimidação valeram aqui no Paraná. Como é que esses períodos foram vividos por você? O José Richa, que foi um democrata no governo, né, também teve suas rixas com a mídia, com o jornal Estado do Paraná. Volta e meia, o Estado do Paraná batia nele e ele nem sempre se mostrava muito tranquilo, sóbrio. Paulo Pimentel fez uma oposição cerrada na época, né? Porque ainda estava naquela época de PFL e fazia uma oposição ao José Richa, que foi sistemática. Ele fez como fez, né, principalmente o Haroldo Leão Pérez, que era um ferrabras, um autoritário, que foi levado ao governo pelos militares, né, e deu uma dura aqui, porque os políticos do Paraná ficaram sem coordenação, porque estão habituados a uma liderança, como Ney Braga, Paulo Pimentel, que era tudo da mesma raiz, né? E vinha um cara novo, tido como representante da linha pesada, né? O que tivemos, ele acabou caindo do governo pela jogada que o empresário Cecílio Rego Almeida aprontou com ele. Ele queria tomar uma grana lá da Estrada de Ferro Central do Paraná e teve que renunciar. Né? Teve uma gravação para a época, era algo revolucionário, não se fazia isso ainda, né? Nos anos 70. Inclusive, eu tive um debate no Canal 12, eu levei a pior, um debate com o Haroldo Leão Pérez, por causa de que ele deram uma notícia lá que o Wilson Chedid, que era deputado federal, teria afirmado que o Leão Pérez era contrabandista de café. E, na verdade, ele tinha uma rede de armazenamento de café. Né? E aí ele começou a exigir punição de jornalistas que estavam na Assembleia. E o pessoal do sindicato pediu que eu fosse para o debate. Né? O Newton Stadler de Souza, que era o presidente, pediu que eu fosse para o debate com ele. Foram 2 programas, de mais de 1h30. Isso transmitido? Transmitido, eu vi. Troço, né? Então, foi uma coisa interessante, porque no primeiro dia do debate, o Haroldo entrou, o Canal 12 ficava ali, onde era aquela garagem, ali no centro da Zacarias. Emiliano Perneta. Na sala de espera, ele chegou, veio cumprimentar as pessoas e ele pegava a mão meio mole, na maneira dele pegar, né? Ele pegou na mão do Aderbal Stress. Aderbal não pega na mão de qualquer um. Aí o Haroldo deu um empurrão nele, o Aderbal pregou-lhe uma esquerdaça, a mão esquerda dele um tapa na cara. Imagine o debate, você depois disso vai para um debate ainda. Né? Depois veio o Álvaro Dias, que também gostava de uma mídia. A característica dele, em grande parte, o sucesso dele era isso. Vinha da mídia, sabia utilizar. Quem? O Álvaro Dias. E fortemente no seu governo também foi nessa linha no final dos anos 80. Nós estamos vendo agora aí o que está acontecendo no Brasil. O presidente, né, vive em cima da mídia, né? E transborda até. E aí a Folha de São Paulo tem mostrado que isso aí se dá com todos.
mostra uma pessoa, um perfil quase de esquerda, como o Fernando Henrique Cardoso, e as frases dele sobre a imprensa, e as frases do Collor. E o Collor é empresário, dono do jornal, agora fechou lá em Alagoas, né? Televisão também. E representante, né? Capitão donatário de Alagoas, né? Da Rede Globo, né? E privilegiado no debate com o Lula, que foi um dos maiores escândalos da Globo, porque o Lula perdeu o debate. E ainda a edição a favor do Collor, um absurdo. Saiu gente, os caras da hierarquia caíram fora de lá em função disso. Mas a questão é assim, você cria uma expectativa no palanque, no discurso de liberalização de direito, de livre manifestação, liberdade de imprensa, mas mesmo a oposição, depois que assume, faz exatamente o que fazia aqueles da Arena lá atrás que eram criticados. É interessante porque, geralmente, aí para situar, no governo Álvaro Dias foi bastante nessa linha. Você não tinha algum veículo que passasse uma visão de independência. Na verdade, todos praticamente estavam sob controle do Palácio. Quando me perguntam, né, sobre os universitários, principalmente, sobre a ditadura e a tal da censura na imprensa do Paraná. Ora, o Paraná tinha um tipo de autocensura dentro das redações, essa acomodação, né, medo, que facilitava, a troco de que só quem provocou um pouco a área, não a área militar, mas provocava o governo, era na época do Haroldo Leão Pérez, que volta e meia, a Polícia Federal ia na rede lá do Paulo Pimentel pegar fita e tal. Na verdade, essa concepção de imprensa que nós temos de longo tempo, de tradição, sempre pesou, né? E criou isso, né? E depois tivemos, na sequência, o Requião, 3 vezes governador, também relacionamento complicado, uma história atrás da outra, de se impor, de muitas vezes até partir para a questão física. O Requião me processou 8 vezes. Ele agia assim. É como nós estamos vendo o Bolsonaro, que é de uma outra linha, mais à direita, né? Com essa intimidação. Intimidação é uma arma apropriada ao fascismo, né? Ao fátio, né? Aquele feixe de madeira dos italianos. E o problema continua. Vamos adiante. Aí veio o governo Jaime Lerner, período que você praticamente não foi mandado embora porque houve uma pressão pública na época, mas você ficou 4 meses. Em 4 meses. Você que me ajudou, porque fazia reclamação dos ouvintes, né? E graças a ter um caráter como o seu, houve uma condição para o meu retorno. Atiano Ons também, na época, ainda sócio da empresa, também atendeu ao nosso apelo. A questão foi levada a ele, pelos outros não, mas o Atilano, na época, facilitou o seu retorno. O meu caso foi de silêncio obsequioso, né? Aquilo que a igreja faz, né, com os que infringem as suas normas. E teve isso, né? E o curioso é que você nem teve o direito de saber quem foi que te tirou. Naquela época você tinha suspeitas, mas não chegou a descobrir quem foi o ator realmente da Eu liguei para o Mário Celso Petralha, eu saí atrás dele. Que era sócio da rádio, que era dono da rádio. Problema, sempre está com problema, está hoje vivendo problema também. Na época ele tinha aquele processo da compra de juízes nos jogos de futebol, e a mulher dele, a então mulher que ele se separou dela, a chinesa, como o pessoal mais íntimo chamava, o Jaime Lerner, que era amigo, né? A chinesa estava com um problema de câncer, e ele, quando eu falei com ele estava no hospital. Aí ele disse, eu perguntei, mas o que é isso, né? E ele respondeu, são os áulicos, não dá para aguentar os áulicos. Os áulicos estão pressionando demais.
Mas não deu o nome dos áudios. Não deu o nome dos áudios. Para quem não sabe, puxa saco, né? É a tradução. Podia ser o Auli. Mas você não ficou sabendo no final quem foi que puxou seu tapete e deixou 4 meses em casa. Pois é. Suspeita, mas não tem prova. Mas foi uma boa experiência por sua mediação, né? A reação também do público, dos ouvintes, né? Chiando contra férias. Né? Eu estava vendo férias de mulher grávida. 4 meses. E sem saber se ia voltar, né? Isso que foi o pior. Sem saber se ia retornar ou não. E o período Jaime Lerner, então? Com esse incidente, mas o que mais você diria desse período que veio depois de Jaime Lerner? Quer dizer, aquele pessoal retorna novamente, muita gente tinha origem lá na Arena, PFL e tudo mais, retornaram novamente? Alguma mudança? Bom, o Jaime, uma pessoa com quem eu me dou, recentemente ele fez 80 anos, me convidou, eu fui lá. Eu sempre fui muito crítico em relação a ele, essa transformação na cidade, né? E muito crítico, então, mas mantinha amizade com ele. E tem uma coisa curiosa, né? Eu comecei a reconhecer umas coisas interessantes do governo dele, sobre, por exemplo, a vinda das montadoras, rompeu a nossa condição de economia complementar de São Paulo. Né? Entramos na onda, né? Para o bem e para o mal, né? Porque isso também virou um paraíso aí para essas montadoras, com essas facilidades fiscais, com exceção de terreno e tal. E um dia fomos comentar com o Jaime Lerner, o Maza hoje fez um elogio para você. Quero o direito de resposta, ele respondeu. Quer dizer, pessoa de bom humor pode até ser um autoritário, mas ele não pode abrir mão do humor. Né? O duro é o mau humor, né? Nós tivemos muito disso aqui no Paraná também. Mau humor, mais do que o Leon Pérez, é muito difícil. Né? E mais recentemente, o governo Beto Richa, como é que você enfrentou esse período, do ponto de vista jornalístico como profissional? No governo do Beto Richa, nós tivemos aí, com a Operação Lava Jato, né, clima criado de ciclo, que eu chamo de ciclo punitivo, nós vimos que as coisas não eram tão acomodadas como o noticiário, o processo de marketing do governo davam a entender. Né? A própria situação do Estado, até hoje, um drama sem solução, problema fiscal, né? E tudo isso aí dando um invólucro de situação boa. E tivemos aí a história da roubalheira no governo. O que praticamente cria uma situação inviável para a continuidade da carreira política dele. Pode fazer outras coisas, mas politicamente saiu queimado. Uma pessoa que tinha um capital político se elegeu prefeito, se elegeu governador, se reelegeu, tudo no primeiro turno. Ele jogou fora esse capital aos poucos, né? E quando se descobriu a linha mais perversa do governo dele, né? O Afano, a Monujaro, aí descambou tudo. O cara perdeu a eleição. A eleição tinha que consagrar o nome dele de primeiro lugar, do Requião. Depois ele deveriam ser eleitos. Perderam pela circunstância criada. A mesma que elegeu o Bolsonaro nacionalmente, elegeu esse pessoal. Aqui o caso do Senado, a nossa bancada do Senado. Maza, e o atual governo, Ratinho Júnior? O governo está meio impotente, né? Tem essa ideia de fazer mais, gastando menos, que é uma bandeira que não tem como realizar.
Agora, por exemplo, para ter uma ideia, os deputados da Assembleia estão sugerindo que cidades com mais de 300 mil habitantes recebam o subsídio que ele dá para o transporte aqui. Ora, não dá para comparar o transporte de Curitiba, de uma verdadeira região metropolitana, com uma região metropolitana como a de Londrina, ou de Ponta Grossa. Né? Não tem sentido, né? A escala é muito maior. Mas o governo se sentiu provocado por isso aí e está disposto a ver uma forma, desde que haja integração. Que o que há em Curitiba é integração. Que o Requião tentou combater, tentou impedir o Lerner para impor essa integração, do transporte. Teve que padecer bastante. E o Ratinho tem um momento, realmente, o Ratinho Júnior, muito favorável a ele, porque ele entrou com boa popularidade, ele tem a perspectiva, se nada mudar no cenário nacional, até por ausência de oposição, de se reeleger lá na frente, e até mesmo também pela ausência de quadros, porque os quadros nacionais hoje são realmente infelizes, tristes até de se analisar as opções que nós temos. Isso dá para ele até uma probabilidade nacional, se fizer a lição de casa direito aqui no Paraná. A metade do problema está encaminhada, né, com o congelamento salarial do pessoal do Executivo, que é o setor combativo, que tem professores e delegados de polícia, e não se vê reação. O pessoal está meio acomodado. Né? Isso aí segura. Recentemente, o governo acabou com a licença-prêmio, né? E não se viu a reação nos níveis que nós tínhamos anteriormente. Né? Isso aí facilita um pouco a parte fiscal, que não está resolvida. E esse é o grande problema do Paraná, acertar essa, porque não adianta você ter projetos, que na verdade nós não temos grandes projetos hoje, agora que estão falando aí em mexer um pouquinho na parte de infraestrutura, né? E então tudo isso mostra falta de iniciativa, né? Embora o Ratinho tenha algumas vantagens, né? Que é a sua juventude, o seu descompromisso com a raiz de tudo isso aí, ele pode ser o novo, né? É o caso dele assumir isso. Mas o governo é continuidade, né? Nós estamos vendo aí uma continuidade, porque os problemas, para serem resolvidos, persistem. E, de repente, vai ter que cortar quinquênio, os adicionais de funcionário público, para poder acertar a conta fazendária. Maza, e hoje, a sua rotina, como é que está? Está meio abalada, né? Acorda cedo ainda? Acordo cedo ainda, né? Fico vendo a televisão, aguardo a chegada da Folha de São Paulo. Né? Impresso? Leio razoavelmente bastante, né? E tenho o tempo não ocupado, né? Porque as gravações que eu faço não são muito frequentes. Nós vamos aumentar a frequência desse. blogdomasa.com.br. Lá estão os vídeos, né? Para quem não sabe ainda, está lá, blogdomasa.com.br. A rádio faz falta para você? Faz por causa do ritual, né? E das pessoas. Né? A relação afetiva que você cria nesses lugares com as pessoas, a pessoa que te atende lá, porque você pede uma empregada para te dar café, água, né? Tudo isso pesa, né? Porque era o dia a dia daquilo repetitivo como a tua vida familiar. Né? Então, essa parte afetiva
muito forte. Agora, pior é não ter a ação e a imaginária resposta que nós tínhamos falando o que falávamos na rádio. A rádio foi um diferencial, e você na época dizia isso, de liberdade. Ela teve, em boa parte do tempo, essa característica, a possibilidade de falar assuntos que a mídia paranaense não falava por vários outros motivos. Na verdade, eu consegui, mesmo na mídia impressa, manter isso, né? Essa independência, abrir um espaço, né, de crítica numa ordem que todo mundo era do amém, né? É claro que isso aí tem as vantagens e desvantagens, né? Você vira um chato também para quem está no poder, né? Embora, tirando esse caso dos processos do Requião... Foram muitos contra você. Mas é um risco que você corre. O Requião, ele tem o direito dele, né? De querer acossar, né? E o cidadão comum não pode fazer o inverso, que é entrar contra a autoridade porque tem o foro privilegiado. Tive casos aí de processo que eu ganhei, né? De João Simões, que poderia, por exemplo, lá na rádio, nós fizemos um programa, você estava lá, né? Fizemos um programa e veio uma denúncia do Marcelo Almeida, né? Com gravação, inclusive. Uma gravação, e fizemos todos os personagens da redação. Nós tínhamos muita gente naquela época, cada um fez um personagem. E isso que era a compra, como é que os vereadores eram comprados pelo esquema? E eu me lembro disso. O transporte, né? Como mandava dentro todo do transporte mundo coletivo. Pegou o Eli, você, nós todos, no processo. Aí eu ganhei esse aí. E tinha o direito de receber alguma coisa, nem fui atrás, né? A questão era só se defender, né? E, então, a sua rotina, Boca Maldita, você ainda vai? Não, o Bar do Maneco? Eu vou mais algum no Bar ponto? do Juvenil, eu vou mais ali no Lusitano. Lusitano. No Lusitano. Quem está lá todo dia é o outro jornalista, o Camargo, o Pancho. Cartunista O Pancho e parece jornalista. que está mandando as tiras dele para digital da Gazeta, não sei se é da Gazeta, tem uma aí que ele está mandando. Mas o digital da Gazeta, olha, o número de profissionais que tem lá é surpreendente, mais de 100 jornalistas. Mas você está com 88 anos, caminhando para os 89, e se dependesse de você, você estaria sempre trabalhando. E, infelizmente, não depende só de você, né? Tem outros que entram aí nessa história. Mas você vê, vamos falar para a pessoa de mais idade, isso é saudável, faz bem para você, se manter em atividade? Faz bem. Eu antes dessa experiência lá da CBN com você, eu fiz um outro tipo de rádio, na Rádio Independência. Para você ter uma ideia, nós fizemos um trabalho, a história do carnaval brasileiro. Os caras foram no Museu da Imagem do Som, pegaram gravação pegavam depoimentos de Lamartine Babo, todos esses personagens, e eu fui incumbido de fazer o texto disso. Eu escrevi fazer as glosas todas, né? E o Schwab, professor universitário, biólogo, grande entendido em música popular, me ajudou nisso. Nós fizemos isso aí e começava lá com Abre Alas, né? E vinha até 1970, né? E tudo direitinho. Perderam tudo, Vile. Perderam gravação. Mas isso é perderam natural. Tudo, as rádios não guardam, mas pouca gente tem essa noção, eles deixam apagar tudo. Eu fiz o script
do programa de televisão que lançou o Canal 6, aqui, que era o moderno. 1960. Fiz o programa Música de Vila Lobos, tal. Um programa, claro, que não era muito veraz. Você botava índio, mas não estava classificado etnograficamente, nada disso. Mas fizemos com imagens no Museu de São Paulo. O Salomão Scliar era o diretor do filme. O Valêncio Xavier era o roteirista. E quem escrevia era eu. Mas tem um detalhe. Jogaram fora, perderam tudo. Foi perdido também. Perderam o filme, perderam... É muito, muito triste isso. É A história questão da realmente, memória, né? A história é toda jogada fora por gente que não dá valor para isso. Mas vamos falar de outro assunto, porque tem um ponto fundamental, eu queria encerrar com esse tema. Muita gente talvez não conheça, mas como eu estive lá também no lado Maza, tem que fazer esse registro. O Luiz Geraldo Maza, em 1995, a Rádio CBN entrou no ar no dia 5 de maio de 1995. Qual era o cenário anterior? Apenas rádios AM, as FMs, tocavam música. O AM trazia noticiário, mas era só programa policial, geralmente por apresentador, vereador ou deputado estadual. Isso era o rádio aqui do Paraná. Você não tinha como saber de notícia, não tinha jornalismo no sentido jornalístico realmente, com alguma independência. A CBN, por sorte, naquela época, com o grupo Inepar, teve essa liberdade, porque era um grupo grande, então eles não se incomodavam com a rádio, a gente tinha liberdade plena. Aquele período foi interessante, porque com os comentários do Maza e uma abordagem diferente, se criou um quadro novo. O Maza é muito importante nisso. Quer dizer, a rádio dava opinião, as pessoas ligavam para lá, eu lembro de cartas, né? Como é que é possível? Como é que é possível uma rádio, né, que pertence ao grande grupo e que fala sobre esse assunto que ninguém fala? Então se criou ali uma marca 95, que foi a mudança do rádio, e uma sinalização do que aconteceria depois nos demais veículos, que até ali eram muito conservadores, não tinha contraste, não tinha uma notícia diferente. Então o Maza inaugurou esse modelo. Durante os 18 anos que nós ficamos juntos fazendo o programa, o Maza era a referência, porque qualquer assunto que entrava ele podia comentar, ele trazia os bastidores, ele andava bastante, conversava com muita gente, sabia do que ninguém ainda sabia e dava notícia em primeira mão. Então, eu classifico, na minha forma, sou suspeito porque estava lá também, mas eu estou falando do trabalho do Maza. Houve uma revolução que foi, no Paraná, o rádio falar de política e falar com veracidade, falar com honestidade, não para puxar para um lado ou para o outro como era até ali. Então o Maza marcou essa mudança, que inclusive teve repercussão nas demais mídias até ali muito conservadoras. Essa é uma parte da história que a gente tem que fazer justiça. Isso aconteceu, revolução no rádio de notícias, e também uma revolução na mídia do Paraná, um fato que fica para a história, Maza. Eu reconheço, né, que era uma inovação que tinha o teu comando, né? Você, com o equipamento que você tem, os recursos que você tem de gravação, os cuidados, e isso aí tudo é uma força, uma expressão documental, né? Nós tínhamos momentos de documentarismo na rádio. Não era só você explicar a notícia. Você tinha toda uma recuperação daquele assunto que estava sendo e os antecedentes históricos daquilo. Nós fazíamos isso diariamente com a maior naturalidade. Muito obrigado, Maza. Vamos conversar outras vezes, se você estiver disponível a bater papo. Acho que Tá né? bom. De novo, aqui o reencontro depois de 6 anos e meio de afastamento por várias outras questões. Para você entrar em contato, primeiro com o Maza, blogdomasa.com.br, blogdomasa.com.br, Maza com 2 Zs, por lá você pode escrever, você pode ver os comentários do Maza que ele tem feito lá para o blog, YouTube e outras redes sociais também, isso está se expandindo, então ele continua falando por ali, e para a Folha de Londrina, coluna na Folha de Londrina, que você pode acompanhar também
Está lá o Maza diariamente, todos os dias ele vai à tarde fazer esse trabalho lá na Folha de Londrina. Muito obrigado por ter acompanhado aqui o nosso trabalho. Deixo para você também a sugestão, nosso site, Portal Memória Brasileira. Você encontra assim, memoriabrasileira.com.br, memoriabrasileira.com.br ou memoriaparanaense.com.br. No Twitter, @JoséVille. Muito obrigado pela audiência, pelo fato de acompanhar com a gente aqui a nossa conversa com o Maza hoje.